Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje mais um vídeo respondendo todas as suas dúvidas. Então vem comigo! Então, pessoal, a gente já gravou alguns vídeos respondendo às suas dúvidas e sempre que você tiver qualquer tipo de dúvida, pode deixar nos comentários. Eu procuro responder todas as dúvidas, pode mandar nas nossas redes sociais também. E aqui a gente selecionou algumas dúvidas enviadas por vocês. Essas dúvidas especificamente, eu ainda não vi elas, então aqui, agora que eu tô tendo acesso a elas, é justamente para poder ficar um pouco mais natural as respostas, ok? Então vamos lá, vamos para a primeira dúvida. A primeira pergunta é da Giovana Marques. Professor, você acha que tem necessidade de ler o edital inteiro? Lógico que sei que se ele for escrito, é para que seja lido. Mas até que ponto posso me prejudicar se não fizer a análise do edital? Giovana, olha só, vamos lá. É importante ler o edital? Sim, é muito importante. Lá tem informações básicas que realmente vão ajudar e principalmente evitar que você seja eliminada, por exemplo. Agora, toda edição, toda vez que você for fazer a prova, tem que ler tudo, palavra por palavra? Não, inclusive, sempre quando sai algum edital novo, eu gravo um vídeo falando quais são os itens mais importantes, tá? Mas eu sugiro que pelo menos uma vez você dê uma lida do início até o final, até para você poder saber o que você pode fazer na segunda fase, principalmente como você pode marcar o seu vade-mecum, quais materiais que você pode utilizar ou não, quais são os requisitos para você poder fazer a prova. Então, pelo menos uma vez, eu sugiro que você leia o edital para você realmente entender quais são as regras, tá bom? Até uma pergunta. Quanto tempo dos meus estudos eu tenho que gastar com essas matérias de peso menor, tipo ECA, consumidor, internacional? Thelma, essas matérias, por mais que elas tenham só duas questões, mas elas são extremamente importantes, porque olha só, consumidor, ECA, internacional, direitos humanos, filosofia, só essas aqui já dá 10 questões. Então, essas disciplinas podem ser a diferença entre a sua aprovação ou a sua reprovação. Tem muita gente que acaba negligenciando os estudos dessas disciplinas justamente por falar, não vou estudar porque só tem duas questões. Só que essas matérias, elas também têm um conteúdo muito reduzido. Você vai estudar ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, em um dia você já consegue ter um aproveitamento muito bom. Então, assim, primeiro ponto, vale a pena estudar elas? Vale. Quanto tempo? Vai depender muito do tempo que você tem disponível para estar estudando. Vamos supor que você tenha aí 4, 5 meses até a prova. Dá para estudar mais profundamente, um pouco mais profundamente elas? Dá. Compensa. Agora, se você está numa reta final, por exemplo, faltando um mês para a prova, aí eu sugiro que você tire 1 ou 2 dias no máximo para estar estudando essas disciplinas, mas não deixe de estudar para elas, ok? Jefferson Moraes. Professor Almir, eu vejo você falando sempre em planejamento e organização antes de começar a estudar. Tem que elaborar um cronograma, organizar horários, mas a vida inteira eu tento utilizar os cronogramas e não consigo. Não foi por falta de tentativa. Já usei as técnicas, já insisti. Penso que talvez não seja um método para todo mundo. Existe alguma outra alternativa para estudar sem ter que usar o cronograma? Olha só, Jefferson, cronograma, ele é extremamente importante para você ter uma organização nos estudos. O problema é que, às vezes, você tem um cronograma que é muito rígido e isso vai acabar dificultando aí com que você consiga cumprir ele. Então, vamos supor que você coloque num cronograma que você vai estudar 6 horas por dia durante um ano. É muito difícil você conseguir seguir isso. Então, assim, primeira coisa, se você decidiu usar um cronograma, o que eu sugiro é muito importante, você tem que deixar ali alguns espaços nele para que você faça os seus ajustes, porque às vezes você teve algum dia que aconteceu um imprevisto, você não consegue estudar, e aí simplesmente você vai rasgar o cronograma e não vai mais seguir ele. Não precisa, você pode complementar esse estudo em um outro dia. Então deixar esses buracos no cronograma acaba ajudando com que você consiga seguir ele. Agora, se realmente você tentou de tudo e não consegue seguir um cronograma, tudo bem, paciência. Tem pessoas que realmente vão ter essa dificuldade. O que importa é que você tenha uma rotina. Ter rotina de estudos é mais importante do que você ter um cronograma. Não é o cronograma que vai fazer você ser aprovado, e sim a rotina de você estudar com constância. Então, se você estabeleceu que vai estudar 2 horas por dia, mesmo que sem um cronograma, estude essas 2 horas por dia. Mas você tem que ter pelo menos algum material para você se organizar. Nem que você tenha um caderninho ali para você ir riscando aquelas matérias que você já estudou, colocando os dias que você vai estudar, alguma coisa para realmente você conseguir se organizar e não ficar perdido na hora dos estudos. Porque
senão vai chegar no seu 20º dia de estudos, por exemplo, e aí você não lembra mais o que você estudou, o que você deixou de estudar, aí acaba que no final das contas você está estudando muito uma disciplina e nada outra disciplina. Então, algum tipo de organização você vai precisar, tá bom? A Daniele Neves pergunta: para estudar para a primeira fase, eu tenho que dar mais ênfase nas matérias que eu tenho mais dificuldade, ou você acha que é melhor eu me aprimorar naquelas matérias que eu já tenho um nível de conhecimento maior? Daniele, muito interessante isso. E mais uma vez eu digo, depende muito do tempo que você tem até a prova. Se você tem muito tempo até a prova, compensa você estudar tudo? Sim, compensa você estudar tudo. Agora, se você tem aí 1-2 meses até a prova, você vai ter que selecionar aquilo que você vai estudar, principalmente dentro das disciplinas, selecionando os assuntos que mais caem. Agora, compensa você reforçar aquilo que você já tem conhecimento bom? Compensa. Aí eu sugiro que você faça algumas revisões, tá? Porque se você já tem um conhecimento muito bom, não precisa você mais ficar estudando profundamente, aprendendo aquilo que você já sabe. Faça as revisões para você manter esse conhecimento bom. E aí compensa estudar aquilo que você tem dificuldades? Compensa. Vale a pena. Porque aí vai chegar um ponto que de tanto que você estudou aquilo que você tem dificuldade, essa disciplina você vai passar a ter facilidade com ela. Então vale a pena sim dar um foco para aquilo que você não sabe, porque o que você já sabe, basta que você faça as revisões e aí sim foca o estudo naquilo que você tem mais dificuldade. Vale a pena. Pergunta da Nádia: Doutor Almir, eu sou péssima em memorização. Sempre tive essa dificuldade. Agora que vou fazer a primeira fase da OAB, o meu maior medo é como driblar este problema. E tem coisas do direito que não existe outro jeito de saber, além de decorar. Qual a dica que você daria para quem passa por isso? Nádia, olha só, primeira coisa, a grande maioria dos institutos do direito você não precisa decorar. Você tem que entender a lógica, porque você já viu o tamanho de um vadimécum? Não vai dar para você decorar tudo que tem dentro do vadimécum. Ninguém sabe tudo, ninguém consegue decorar tudo. Mas eu posso te dizer com tranquilidade que 99% das matérias tem uma lógica jurídica ali por trás dela. Alguém que elaborou essa lei pensou no porquê que essa lei deve ser feita. Então eu sempre digo para os meus alunos, ao invés de você tentar saber o que, tente saber o porquê que aquela coisa é daquela forma, porque você não vai conseguir decorar tudo. Então, se você sabe o porquê que tal lei existe, isso vai acabar facilitando com que você entenda como as coisas funcionam e aí você não vai mais precisar decorar nada. Agora, tem gente que gosta de decorar algumas coisinhas, tem vários métodos, tá? Tem aquelas palavras mnemônicas que você pode estar tentando lembrar, associações, utilizando músicas, tem algumas estratégicas, mas o melhor mesmo é você entender a lógica jurídica de cada instituto jurídico. Eliane Rodrigues: dá para confiar nessas estatísticas que tem por aí, que falam das matérias que são mais cobradas na primeira e na segunda fase? Eu tenho medo de limitar o meu estudo por conta disso e depois, na hora da prova, me deparar com conteúdo que eu nunca estudei. Eliana, dá para confiar sim, tá? Mas olha só, você não pode estudar só esses assuntos que são mais cobrados, porque eles são os mais cobrados, mas tem outros assuntos que também são cobrados. Aí é claro que você vai ter que analisar em que ponto que você tá. Se você tá ali, faltando algumas semanas para a prova, faltando um mês só para a prova, por exemplo, aí compensa você estudar somente aqueles assuntos que são mais cobrados. Mas se você está fazendo uma preparação mais completa, mais ampla, aí você tem que estudar tudo, porque pode acontecer agora, nessa prova que você vai fazer, cair um assunto que nunca foi cobrado. E aí, se você não estudou esse assunto, você não vai saber a resposta. Então, é basicamente o seguinte: tem um tempo maior para estudar, estude tudo. Tá na reta final, faltam poucos dias, estude só aquilo que é mais cobrado. A última pergunta é do José Hernani: quais os sites que você indica para responder questões da primeira fase da OAB? José Hernani, olha só, tem várias plataformas de resolução de questões. Tem duas que são muito boas, que eu indico que você utilize elas, que é o Questão de Concursos, que é o Q-Concursos, e o OAB de Bolso. As duas têm planos gratuitos e planos pagos. Agora você também pode pegar as provas anteriores da OAB. Então você entra lá no site oab.fgv.br e aí você vai conseguir responder as provas anteriores sem ter que pagar nada para poder fazer isso, tá bom? Então essas foram as dúvidas de hoje, pessoal. Se você tem qualquer dúvida sobre exame da OAB, deixa aqui embaixo nos comentários que numa próxima oportunidade você pode ter a sua dúvida respondida. Ok? Valeu, vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.